Você sabe qual é a diferença entre os fracos e os poderosos? Não é dinheiro, não é sorte, não é quem eles conhecem. A verdadeira diferença está em uma coisa que ninguém te conta. Os poderosos conhecem as regras reais do jogo, enquanto te ensinam regras falsas para te manter perdendo. Enquanto eles jogam xadrez, te fazem jogar damas. Enquanto eles constroem impérios, te convencem a ser humilde e esperar sua vez. E sabe o que é pior? Funciona. Você obedece, você espera. Você acredita que se for bonzinho, um dia vão te recompensar. Mentira. Nicolau Maquiavel descobriu essa mentira da pior forma possível. Ele serviu, ele foi leal, ele confiou e, em troca, foi torturado e jogado no esquecimento. Mas naquele momento de agonia absoluta, ele teve uma revelação que mudou a história para sempre. Ele entendeu que existe um código secreto de poder que os dominantes usam, mas nunca admitem. Ele decifrou esse código. Ele o escreveu. E hoje você vai aprender esses princípios que transformam homens comuns em forças imparáveis. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai despedaçar suas ilusões e reconstruir você como alguém verdadeiramente poderoso. Mas primeiro, se inscreva neste canal agora. Deixe seu like para esse conhecimento alcançar mais pessoas e escreva nos comentários de qual cidade você é. A primeira lei do poder que Maquiavel descobriu nas masmorras de Florença é brutal, mas libertadora. O mundo não recompensa os bons, recompensa os estratégicos. Enquanto você estava sendo educado para valorizar a honestidade acima de tudo, os poderosos estavam aprendendo a usar a honestidade como ferramenta, não como prisão. Eles mentem quando precisam mentir. Dizem a verdade quando a verdade serve aos seus interesses. Não existe moral absoluta no jogo do poder. Existe apenas o que funciona e o que te destrói. E a razão pela qual você tem perdido é simples. Você está jogando com regras que eles inventaram para te manter fraco. Pense nisso. Desde criança, te ensinaram a não ser egoísta, a dividir, a pensar nos outros primeiro. Bonito, não é? Mas enquanto você praticava essas virtudes, quem subiu ao topo? Os egoístas, os calculistas, aqueles que pegaram o que queriam sem pedir permissão. Maquiavel viu isso repetidamente. Ele observou príncipes virtuosos sendo destroçados por tiranos sem escrúpulos. Ele testemunhou homens honestos morrendo na miséria, enquanto mentirosos viviam em palácios. E ele tirou a conclusão óbvia que a sociedade te proíbe de admitir. Virtude sem poder é impotência decorada com boas intenções. Agora, isso não significa que você deva se tornar um monstro sem princípios. Significa que você precisa entender a diferença entre virtude pública e estratégia privada. Os poderosos sempre souberam disso. Eles exibem virtude quando isso fortalece sua imagem. Eles demonstram compaixão quando isso conquista aliados. Eles mostram força quando isso intimida inimigos. Cada ação é calculada. Cada gesto tem propósito. Nada é acidental. Enquanto isso, você age por impulso emocional. Você é honesto porque se sente mal mentindo, não porque a honestidade te beneficia. Você é gentil porque quer aprovação, não porque a gentileza está servindo a um objetivo maior. Você é reativo, não estratégico. E pessoas reativas são previsíveis. E pessoas previsíveis são controláveis. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas a maioria das pessoas interpreta isso errado. Não se trata de ser cruel gratuitamente. Trata-se de entender que o respeito genuíno vem do reconhecimento do seu poder, não da sua bondade. As pessoas amam os fracos e usam eles. As pessoas respeitam os fortes e negociam com eles. Você quer ser usado ou respeitado? A transformação começa quando você para de buscar aprovação e começa a construir capacidade. Aprovação é uma ilusão que evapora no primeiro conflito. Capacidade é poder real
que ninguém pode tirar de você. Quando Maquiavel perdeu tudo, ele ainda tinha sua mente. Ele ainda tinha sua habilidade de observar, analisar e compreender. E foi isso que o tornou imortal. Seus inimigos morreram e foram esquecidos. Ele morreu e conquistou a eternidade. Por quê? Porque ele construiu algo que transcende circunstâncias, conhecimento aplicável. Você precisa fazer o mesmo. Pare de investir energia em parecer bom e invista em se tornar formidável. Desenvolva habilidades que te tornam insubstituível. Cultive conhecimentos que te dão vantagem. Construa uma reputação baseada em resultados, não em simpatia. Porque quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, sua simpatia não vai te salvar, mas sua capacidade sim. Os lobos não comem os cordeiros porque são maus, comem porque são fracos. Pare de ser fraco. E aqui está o segredo mais perigoso que Maquiavel revelou. As pessoas não te atacam porque você é ruim, te atacam porque você é vulnerável. Pense em todas as vezes que foi desrespeitado, ignorado, traído. Não foi porque você fez algo errado. Foi porque perceberam que podiam fazer isso sem consequências. Você era um alvo seguro, não havia risco em te prejudicar. E no momento em que você se torna perigoso, em que atacar você significa enfrentar consequências severas, os ataques param. De repente, as pessoas te tratam com consideração, te consultam antes de tomar decisões, pedem sua opinião, respeitam seus limites, não porque se tornaram melhores, porque você se tornou mais perigoso. Essa é a realidade nua e crua do poder. Maquiavel não inventou essas regras. Ele apenas teve a coragem de dizer em voz alta o que os poderosos sempre souberam. E agora você também sabe. A questão é, você vai continuar fingindo que o mundo funciona de forma justa? Ou vai aceitar a realidade e aprender a jogar o jogo de verdade? A segunda lei do poder que Maquiavel ensina é ainda mais perturbadora. Você não pode confiar nas pessoas, mas pode confiar nos interesses delas. Deixe isso penetrar fundo. As pessoas mudam de opinião, mudam de lealdade, mudam de sentimentos, mas raramente mudam de interesses. E é aí que mora o verdadeiro controle. Quando você entende o que realmente motiva alguém, você deixa de depender da boa vontade e passa a trabalhar com forças previsíveis. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos não eram os que conquistavam corações, eram os que alinhavam interesses. Eles tornavam-se indispensáveis, criavam dependências, estruturavam situações onde prejudicá-los significava prejudicar a si mesmo. Isso é poder real, não baseado em amor, que é volátil, mas em necessidade, que é estável. Você quer ser amado ou necessário? Porque quando você é apenas amado, pode ser substituído por qualquer um que ofereça mais charme. Mas quando você é necessário, sua posição está protegida por interesse próprio alheio. Pense nas suas relações atuais. Quantas delas são baseadas em sentimento puro? E quantas sobreviveriam se os interesses mudassem? A verdade dói, mas é libertadora. As pessoas estão ao seu lado enquanto você oferece algo valioso. Pode ser dinheiro, pode ser conexões, pode ser conhecimento, pode ser segurança emocional. Mas sempre existe uma troca, mesmo que inconsciente. Reconhecer isso não é cínico. É realista, e com esse realismo vem poder. Porque agora você pode fazer a pergunta crucial: o que eu ofereço que me torna valioso? Se a resposta é apenas boa companhia ou lealdade emocional, você está em terreno frágil. Essas coisas são facilmente substituíveis. Mas se você oferece habilidades únicas, acesso exclusivo, soluções para problemas reais, conhecimento especializado, você construiu valor real. E valor real cria necessidade, e necessidade cria poder. Maquiavel sabia disso profundamente.
Mesmo exilado e desprezado, ele se tornou necessário através de sua escrita. Os governantes precisavam de suas análises, precisavam de sua compreensão da política. E essa necessidade lhe deu uma forma de imortalidade que seus perseguidores jamais alcançaram. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Você precisa parar de dar tanto sem receber equivalente. Generosidade unilateral não cria gratidão, cria expectativa. Quando você sempre cede, sempre ajuda, sempre está disponível, você não está sendo valorizado, está sendo explorado. As pessoas começam a ver sua generosidade não como bondade, mas como fraqueza, como algo que podem extrair sem custo. Maquiavel foi claro sobre isso. Liberalidade excessiva te empobrece e te torna desprezado. É melhor ser visto como prudente, até mesquinho, do que gastar seus recursos tentando comprar afeto. Porque o afeto comprado é falso e desaparece no momento em que você para de pagar. O respeito conquistado através de limites claros e reciprocidade exigida é duradouro. Então estabeleça seus limites. Quando alguém pedir algo, pergunte-se: o que eu ganho com isso? Se a resposta é nada além de aprovação temporária, recuse. Você não está aqui para ser aprovado. Está aqui para ser poderoso. E poder vem de saber o valor do que você tem e cobrar preço justo por isso. Existe uma técnica maquiavélica devastadoramente eficaz. Torne-se indispensável, depois distante. Quando você está sempre disponível, seu valor diminui. É economia básica. Abundância reduz preço. Escassez aumenta. Se você quer ser valorizado, precisa criar escassez do seu tempo, da sua atenção, da sua ajuda. Isso não significa ser grosseiro ou inacessível. Significa ser seletivo. Significa que seu tempo tem custo. Sua expertise não é gratuita. Seu comprometimento precisa ser merecido. Quando as pessoas percebem que ter acesso a você é privilégio, não direito, o tratamento muda radicalmente. De repente, te procuram com respeito, valorizam cada momento, retribuem favores. Por quê? Porque você sinalizou, através da sua escassez, que é valioso. E humanos são programados para perseguir o que é difícil de obter e negligenciar o que está sempre disponível. Maquiavel aplicou isso magistralmente. Suas análises políticas eram raras e precisas. Não desperdiçava palavras. Não se rebaixava implorando atenção. E por isso, quando falava, os poderosos escutavam. Aprenda com isso. A transformação final dessa lei é brutal. Aceite que algumas pessoas vão te odiar, não importa o que você faça. E isso é libertador. Porque se você vai ter inimigos de qualquer forma, pelo menos tenha inimigos conquistados, fazendo o que é necessário para seu poder, não desperdiçando energia tentando agradar quem já decidiu te destruir. Maquiavel tinha inimigos ferozes. Pessoas que queimaram seus livros, denunciaram suas ideias, tentaram apagar seu legado. Ele não perdeu tempo tentando convertê-los. Focou em quem importava, em quem tinha poder real, em quem poderia ser influenciado através de interesses alinhados. E ignorou o resto. Você precisa fazer o mesmo. Identifique quem realmente importa para seus objetivos. Invista energia nessas pessoas. Construa pontes baseadas em interesse mútuo. E os outros, os que te odeiam por inveja, por maldade, por competição, deixe-os gritar no vazio. Porque enquanto eles gastam energia te odiando, você está construindo poder real. E quando o seu poder estiver consolidado, o ódio deles será irrelevante. Eles vão te odiar da plateia enquanto você brilha no palco. A terceira lei do poder maquiavélico é a mais contraintuitiva. Suas derrotas passadas são suas armas futuras. Enquanto você carrega suas humilhações como vergonha, os verdadeiramente poderosos as estudam como um cientista estuda dados. Cada vez que você foi traído, ensinou algo sobre natureza humana.
Cada vez que foi subestimado, revelou uma fraqueza na sua apresentação que você pode corrigir. Cada derrota é informação bruta esperando ser transformada em estratégia. Maquiavel não teria escrito suas obras-primas sem ter sido destruído primeiro. A tortura lhe ensinou sobre o uso da força. O exílio lhe mostrou os mecanismos invisíveis do poder. A traição lhe revelou que lealdade é ilusão sem estrutura de incentivos. Ele transformou dor em sabedoria, transformou humilhação em conhecimento. E esse conhecimento o tornou mais poderoso do que qualquer um dos homens que o destruíram. Eles tiveram vitória temporária. Ele conquistou imortalidade, porque entendeu que no jogo longo, quem aprende mais vence, não quem machuca mais. Você precisa fazer o inventário completo das suas derrotas. Pegue cada momento de humilhação e disseque friamente. Quem te prejudicou como fizeram? Que vulnerabilidade sua foi explorada? Que sinais você ignorou? Que ingenuidade você demonstrou? Esse exercício é doloroso, mas essencial, porque cada resposta é uma lição que te torna mais difícil de derrotar no futuro. Aquele chefe que te roubou crédito ensinou que você precisa documentar suas contribuições e criar visibilidade direta com decisores. Aquele amigo que te traiu mostrou que confidências são armas e você precisa dosar o que revela. Aquele parceiro que te abandonou revelou que você estava oferecendo valor desproporcional e criando dependência emocional unilateral. Dói reconhecer? Sim, mas é útil. Absurdamente, porque agora você sabe, e conhecimento é a diferença entre repetir os mesmos erros e evoluir para um nível onde esses erros se tornam impossíveis. Maquiavel perdeu uma vez, aprendeu completamente. E depois disso, mesmo sem poder político direto, nunca mais foi verdadeiramente derrotado. A parte que separa os fracos dos invencíveis é esta. Depois de aprender com as derrotas, você precisa testar suas novas estratégias sem medo de falhar novamente. A maioria das pessoas aprende a lição errada. Elas concluem que não devem mais tentar, que o mundo é cruel demais, que é melhor se proteger ficando pequeno. Erro fatal. A lição correta é: tentei de forma ingênua e fui punido. Agora vou tentar de forma estratégica e vou vencer. Maquiavel não parou de participar da política depois da tortura. Ele mudou como participava. Deixou de ser o executor leal e se tornou o conselheiro indispensável. Deixou de estar na linha de frente onde poderia ser sacrificado e passou a operar nos bastidores onde tinha influência sem exposição. Ele jogou o mesmo jogo, mas com regras que ele mesmo estabeleceu. Você precisa fazer isso. Voltar para a arena, mas não como a mesma pessoa que foi derrotada. Voltar como alguém que conhece todas as armadilhas porque já caiu nelas. Voltar como alguém que estudou o inimigo porque já foi vítima dele. Isso te torna perigoso de uma forma que assusta. Existe uma verdade brutal sobre vingança que Maquiavel entendeu perfeitamente. A melhor vingança não é destruir quem te destruiu, é tornar-se tão poderoso que eles se tornam irrelevantes. Enquanto você planeja ataques diretos contra quem te prejudicou, está preso no passado. Está dando a eles o poder de ainda controlar sua energia e atenção. Mas quando você simplesmente os ultrapassa, quando cresce tanto que eles desaparecem no retrovisor da sua vida, aí sim você venceu completamente. Porque agora eles vivem sabendo que subestimaram alguém que se tornou grande. Eles carregam o peso de terem tido a chance de ter você como aliado e escolheram te fazer inimigo. E pior, inimigo que nem se importa mais com eles. Essa indiferença nascida da superioridade conquistada é a punição mais devastadora que existe. Maquiavel fez isso. Seus inimigos políticos conquistaram cargos temporários. Ele conquistou os séculos. Quem realmente venceu? Os nomes deles mal são lembrados. O nome dele é sinônimo de estratégia e poder. Essa é vingança perfeita. Mas para chegar nesse nível, você precisa desenvolver frieza emocional estratégica.
Isso não significa se tornar insensível. Significa criar distância entre o que você sente e o que você faz. Suas emoções podem gritar vingança imediata, humilhação pública do inimigo, confronto dramático. Mas sua estratégia sussurra paciência, crescimento silencioso, preparação meticulosa, e você precisa obedecer à estratégia, não à emoção. Porque emoção te dá satisfação de curto prazo e consequências de longo prazo. Estratégia exige sacrifício de curto prazo e te entrega vitória de longo prazo. Maquiavel passou anos no exílio, ignorado, esquecido. Ele poderia ter gritado, protestado, exigido justiça. Ao invés disso, ele escreveu, silenciosamente, metodicamente, construindo um legado que sobreviveria milênios. E quando você age assim, quando escolhe construir ao invés de destruir, crescer ao invés de revidar, você está jogando um jogo completamente diferente. Um jogo que seus inimigos nem percebem que estão perdendo até ser tarde demais. Até você já estar em outro nível, intocável, invencível. A quarta lei do poder é onde a maioria falha. Você precisa controlar sua narrativa ou outros vão controlá-la por você. Maquiavel entendeu que reputação não é sobre quem você é sobre quem as pessoas acreditam que você é. E essa crença é moldável, manipulável, estratégica. Enquanto você espera que seus resultados falem por si, outros estão contando histórias sobre você que servem aos interesses deles. Estão te pintando como incompetente para justificar-te passar para trás. Estão te retratando como problemático para te isolar. Estão criando uma versão de você que facilita sua destruição. E se você não controla ativamente sua narrativa, essa versão falsa se torna a verdade social. Não importa o que você realmente é, importa o que as pessoas acreditam que você é. E crença é construída através de histórias repetidas, não de fatos silenciosos. Então você precisa se tornar o autor da sua própria história. Decidir que imagem quer projetar. E então reforçar essa imagem através de ações consistentes e comunicação estratégica. Pense nos poderosos que você conhece. Eles não são necessariamente os mais competentes. São os que melhor controlam como são percebidos. Eles sabem exatamente quando demonstrar força e quando demonstrar vulnerabilidade. Quando falar e quando silenciar. Quando tomar crédito e quando distribuí-lo estrategicamente. Cada movimento é calculado para construir a percepção desejada. Você faz isso ou age autenticamente, esperando que as pessoas vejam seu verdadeiro valor? Porque a autenticidade sem estratégia é ingenuidade cara. As pessoas não enxergam quem você é, enxergam o que você mostra somado ao que outras pessoas dizem sobre você. Se você não gerencia ativamente esses dois elementos, está à mercê de interpretações alheias. E interpretações alheias são sempre contaminadas por agendas próprias. Então pare de esperar reconhecimento orgânico. Comece a construir reconhecimento estratégico. Documente seus sucessos. Comunique suas vitórias. Posicione-se visualmente onde decisores possam te ver. Associe-se com pessoas que elevam sua percepção e distancie-se de associações que te rebaixam. Isso não é falsidade. É gestão inteligente de capital reputacional. Maquiavel era mestre nisso. Mesmo exilado, ele manteve correspondência com pessoas poderosas. Ele escrevia análises políticas brilhantes e as circulava estrategicamente. Ele se posicionou como pensador indispensável, mesmo sem cargo oficial. E funcionou, porque ele não esperou que reconhecessem seu valor. Ele demonstrou seu valor de formas impossíveis de ignorar. Você precisa fazer o mesmo no seu contexto. Se você é bom em algo, quem precisa saber disso está sabendo. Se você resolveu um problema importante, os decisores sabem que foi você. Se você tem expertise valiosa, você está visível o suficiente para ser procurado quando surgir oportunidade.
Ou você trabalha em silêncio, esperando que alguém magicamente perceba? Porque ninguém vai perceber. Todos estão ocupados demais com suas próprias agendas. Você precisa criar visibilidade deliberada, não de forma arrogante ou desesperada, mas de forma consistente e estratégica. Compartilhe insights, ofereça soluções, posicione-se como autoridade e faça isso repetidamente até sua reputação estar solidificada. Mas aqui está o perigo. Reputação mal construída te destrói mais rápido do que nenhuma reputação. Se você se posiciona como especialista e falha publicamente, sua credibilidade morre. Se você promete e não entrega, você cria a reputação de não confiável. Se você se associa com pessoas de má reputação, você é contaminado por proximidade. Então, o controle de narrativa precisa estar ancorado em competência real. Maquiavel podia se posicionar como gênio político porque era genuinamente brilhante. Suas análises eram precisas, suas previsões se confirmavam, sua compreensão da natureza humana era profunda. Ele não estava vendendo ilusão, estava demonstrando valor real através de embalagem estratégica. Você precisa do mesmo equilíbrio. Desenvolva a competência real primeiro. Torne-se genuinamente bom no que faz. E depois, e só depois, invista em visibilidade. Porque competência sem visibilidade te mantém pobre, mas visibilidade sem competência te destrói publicamente. A combinação dos dois, porém, te torna imparável. Você tem substância e apresentação, valor real e percepção estratégica. Isso é poder no seu estado mais puro. E, finalmente, entenda que sua narrativa precisa evoluir com seu poder. O que funciona quando você está começando, não funciona quando está estabelecido. Quando você é fraco, precisa parecer inofensivo para não ser atacado prematuramente. Quando está crescendo, precisa parecer promissor para atrair aliados. Quando está poderoso, precisa parecer perigoso para dissuadir desafios. Maquiavel ajustou sua narrativa perfeitamente. No início, era o funcionário leal. Durante o exílio, era o pensador humilde buscando retorno. No final, era o analista implacável que via a política como realmente é. Cada fase exigia a apresentação diferente, e ele adaptou magistralmente. Você também precisa dessa flexibilidade narrativa. Não fique preso a uma imagem que já não serve seus interesses. Se você era o trabalhador esforçado, mas agora precisa ser visto como líder visionário, mude a história que conta sobre si mesmo. Se era o rebelde, mas agora precisa de credibilidade institucional, ajuste sua apresentação. Sua narrativa é ferramenta, não identidade fixa. Use-a estrategicamente para abrir portas, construir pontes e conquistar território. Porque no final, você não é o que é. Você é o que consegue fazer as pessoas acreditarem que você é. E se você controla essa crença, você controla seu destino. A quinta lei do poder é a mais difícil de aceitar. Você precisa de inimigos, não apesar do seu crescimento, mas por causa dele. Maquiavel sabia que poder sem oposição é ilusão. Quando ninguém te desafia, significa que você não é ameaça. Significa que você é irrelevante o suficiente para ser ignorado. Os verdadeiramente poderosos sempre têm inimigos, porque poder redistribui recursos. Quando você sobe, alguém desce. Quando você ganha espaço, alguém perde território. E os que perdem te odeiam, não porque você é mau, mas porque você é efetivo. Então, pare de tentar ser amado por todos. É impossível e contraproducente. Cada pessoa que você conquista como aliado genuíno cria automaticamente inimigos nas pessoas que competem com esse aliado. Cada posição que você assume exclui outros que queriam essa posição. Você não pode crescer sem deslocar alguém. E os deslocados se tornam seus inimigos. Aceite isso como o custo necessário do poder, porque a alternativa é permanecer pequeno o suficiente para não ameaçar ninguém. E isso
é morte em vida. Mas aqui está a parte estratégica que poucos entendem. Você pode escolher seus inimigos, e escolher corretamente te fortalece. Maquiavel tinha inimigos poderosos, e isso o tornava importante. Se seus inimigos são insignificantes, você é insignificante. Se seus inimigos são gigantes, você é relevante o suficiente para ameaçar gigantes. Então não tema fazer inimigos poderosos. Tema fazer apenas inimigos fracos, porque isso significa que você está brigando em categoria inferior. Quando você desafia autoridades estabelecidas, questiona ortodoxias aceitas, compete com os dominantes, você cria inimigos de alto calibre. E esses inimigos, paradoxalmente, validam sua relevância. As pessoas julgam você pela qualidade de seus adversários. Se os poderosos te combatem, é porque você importa. Se te ignoram, é porque você é irrelevante. Então, busque desafios que criem inimigos dignos, porque esses conflitos te forçam a evoluir mais rápido do que conforto jamais faria. Você cresce na medida da oposição que enfrenta. Oposição fraca te mantém fraco. Oposição forte te força a ficar forte. Agora, ter inimigos não significa provocá-los estupidamente. Significa reconhecer que oposição é inevitável e usar isso estrategicamente. Maquiavel nunca atacou desnecessariamente, mas quando atacado, respondia com força calculada para estabelecer que agredi-lo tinha custo. Essa é a diferença crucial. Você não inicia conflitos por ego, mas quando o conflito é inevitável, você não recua por medo. Você engaja com frieza estratégica. Você calcula se pode vencer. Se pode, você esmaga completamente. Se não pode ainda, você recua taticamente, fortalece sua posição e volta quando tiver vantagem. Nunca lute batalhas que não pode vencer apenas para provar coragem. Coragem sem vitória é desperdício. Mas também nunca evite batalhas necessárias porque são difíceis. Dificuldade não é desculpa para covarda. É chamado para preparação melhor. Então, analise cada conflito friamente. Pergunte: isso é necessário? Posso vencer? Se sim, quanto vai custar? E o custo vale o ganho? Se as respostas favorecem ação, você age sem hesitação. Se favorecem espera, você espera sem vergonha. Estratégia não tem ego. Existe uma técnica maquiavélica brutal para lidar com inimigos. Transforme-os em exemplos. Quando alguém te ataca e você derrota essa pessoa de forma visível e completa, você não está apenas vencendo um inimigo. Está mandando mensagem para todos os outros que estão pensando em te atacar. Está criando custo reputacional para te desafiar. Maquiavel escreveu que se você precisa prejudicar alguém, faça de uma vez só e completamente. Não deixe inimigo ferido capaz de retaliação. Isso não é crueldade gratuita, é eficiência estratégica. Porque inimigo parcialmente derrotado é inimigo eternamente vingativo. Mas inimigo completamente neutralizado é lição para os outros. Então, quando você for obrigado a entrar em conflito, não busque meio termo. Não tente compromisso com quem quer sua destruição. Você vence decisivamente ou não entra no conflito. Porque vitória parcial é apenas conflito prolongado. E conflito prolongado sangra seus recursos e atenção. Você quer resolução. Vitória clara que encerra o assunto e libera você para próximo objetivo. Mas a sabedoria final sobre inimigos é esta: seus melhores aliados frequentemente vêm de ex-inimigos convertidos. Porque inimigos que te respeitam e são derrotados com honra podem se tornar aliados leais. Eles já testaram você, já viram sua força. E se você oferece lugar ao seu lado, ao invés de destruição eterna, muitos aceitam. Maquiavel observou isso repetidamente. Príncipes inteligentes transformavam adversários derrotados em servos leais. Como? Demonstrando que servir era mais vantajoso que resistir,
que aliança oferecia prosperidade enquanto inimizade oferecia ruína. Você pode fazer o mesmo. Depois de vencer conflito, ofereça termos generosos ao derrotado, não por bondade, mas por estratégia, porque ex-inimigo convertido conhece seus outros inimigos, conhece suas táticas e pode te fornecer inteligência valiosa. Além disso, conversão pública de inimigo é propaganda poderosa. Mostra que até opositores reconhecem sua superioridade. Isso desmora. A sexta lei do poder é onde tudo se cristaliza. Paciência estratégica separa conquistadores de perdedores impulsivos. Maquiavel passou anos no exílio. Anos onde poderia ter se desesperado, capitulado, desistido. Mas ele entendeu algo fundamental. Tempo é arena, onde fracos desistem e fortes se consolidam. Enquanto adversários celebravam vitória temporária sobre ele, Maquiavel estava construindo algo imortal. Ele plantava sementes que levariam décadas para germinar. Mas quando germinassem, seriam árvores impossíveis de derrubar. Você precisa dessa perspectiva. Porque vivemos em cultura de gratificação imediata, onde todos querem resultados hoje. E essa urgência te torna manipulável. Quando você precisa de resultados imediatos, você aceita condições ruins. Você se vende barato. Você toma decisões desesperadas que comprometem seu futuro. Mas quando você consegue esperar, quando tem paciência para deixar situações amadurecerem, você negocia de posição de força. Você só aceita termos excelentes. Você pode recusar oportunidades medianas, esperando as extraordinárias. Isso é vantagem devastadora. Pense em todas as decisões ruins que você tomou. Quantas foram por impaciência? Você aceitou emprego horrível porque precisava de dinheiro agora. Você ficou em relacionamento tóxico porque tinha medo de ficar sozinho. Você fez parceria com pessoa errada porque queria acelerar resultado. E cada decisão impaciente te custou caro. Te prendeu em situações que drenaram anos da sua vida. Enquanto isso, os pacientes esperaram, construíram reservas, desenvolveram opções. E quando oportunidade realmente boa apareceu, estavam livres e preparados para aproveitá-la. Maquiavel ensina que fortuna favorece os preparados, mas preparação exige tempo. Você não fica formidável em semanas. Você constrói competência através de anos de prática deliberada. Você cria rede de contatos através de anos cultivando relacionamentos. Você acumula recursos através de anos de disciplina financeira. E isso é entediante, não tem gratificação imediata. Mas é exatamente esse tédio que separa você da massa. Porque a massa não aguenta tédio. Eles precisam de emoção constante, progresso visível, validação frequente. E essa necessidade os mantém fracos. Você vai ser diferente. Você vai abraçar o tédio da construção lenta. Porque sabe que cada dia de preparação é investimento que paga dividendos exponenciais no futuro. Existe conceito maquiavélico devastador chamado momento certo. Fazer a coisa certa na hora errada produz resultado errado. Maquiavel esperou anos para publicar suas obras, não porque não estivessem prontas, mas porque o ambiente político não estava receptivo. Ele entendeu que ideias não têm impacto por serem verdadeiras. Tem impacto quando o contexto está favorável. Então ele esperou. E quando o momento estava certo, ele agiu. E suas ideias conquistaram o mundo. Você precisa desse senso de timing. Pare de forçar situações. Pare de empurrar portas que estão claramente trancadas. Às vezes, a porta vai abrir, mas não agora. E você, gastando energia, tentando abrir antes da hora, só te exaure sem resultado. Melhor estratégia é preparar-se completamente enquanto espera sinais de que porta está destrancando. E quando vir esses sinais, aí sim você move com força total. Você empurra quando empurrar funciona. Você espera quando esperar é sábio. Isso exige maturidade que poucos têm, porque parece passividade, mas não é.
É ação diferida para momento de máximo impacto. Mas paciência tem limite estratégico. Você não pode esperar eternamente. Chega momento onde esperar mais significa perder oportunidade. Maquiavel sabia quando esperar e quando atacar. E essa percepção vinha de observação constante. Ele monitorava o ambiente político incessantemente. Analisava mudanças de poder, identificava quando ventos estavam mudando. E quando via a janela abrindo, ele movia decisivamente. Você precisa do mesmo. Construa durante a espera. Observe durante a paciência. E quando o momento chegar, você reconhece porque estava prestando atenção. Então você age com velocidade que surpreende todos, porque eles viram apenas sua paciência, não viram sua preparação. E quando você move tão rápido e efetivo que conquista posição antes de oposição se organizar. Isso é casamento perfeito de paciência e ação. Você espera longamente, prepara-se meticulosamente e ataca explosivamente. Essa combinação é imbatível, porque poucos têm paciência para esperar. E dos que têm, poucos têm coragem para atacar decisivamente quando a hora chega. Você terá ambos, e isso te tornará imparável. A sabedoria final de Maquiavel sobre tempo é esta: você está jogando jogo longo enquanto seus inimigos jogam jogo curto. Eles querem vitória hoje. Você está construindo dinastia. Eles celebram ganhos trimestrais. Você está plantando legado que sobreviverá séculos. E essa diferença de horizonte temporal te dá vantagem insana. Porque você pode aceitar perdas de curto prazo que constroem vitória de longo prazo. Você pode investir anos em preparação que parece improdutiva, mas está criando vantagem composta. Você pode ignorar críticos que medem sucesso em métricas imediatas porque você está medindo em décadas. Maquiavel foi ridicularizado em vida, chamado de imoral. Seus livros foram banidos, mas ele estava jogando jogo de séculos e venceu completamente. Enquanto críticos viraram pó esquecido, ele virou referência eterna. Quem realmente venceu? Então pare de se importar com opiniões de quem joga jogo curto. Eles não entendem o que você está construindo. E quando entenderem, será tarde. Você já estará inalcançável. Continue construindo, continue esperando, continue preparando, porque o tempo é seu aliado e paciência é sua arma secreta. Chegamos à sétima e última lei, a mais poderosa de todas. Você precisa aceitar que poder é responsabilidade de pegá-lo, não direito de recebê-lo. Ninguém vai te entregar poder porque você merece. Ninguém vai reconhecer sua capacidade e te promover por justiça. Ninguém vai lutar suas batalhas por você. Você está completamente sozinho nessa jornada. E isso é verdade libertadora, porque significa que seu destino não depende de ninguém. Não depende de chefe justo, de sistema meritocrático, de sociedade que recompensa esforço. Depende exclusivamente de você tomar o que é seu. Maquiavel não esperou que devolvessem seu cargo. Ele criou um novo tipo de poder que ninguém podia tirar dele. Ele se tornou autoridade através de conhecimento, não através de título. E esse tipo de poder é mais duradouro que qualquer posição oficial, porque posições são dadas e tiradas. Mas capacidade genuína, conhecimento profundo, reputação conquistada, essas coisas são suas para sempre. Então pare de esperar permissão, pare de acreditar que existe ordem justa no universo que vai recompensar sua bondade. Não existe, existe apenas você e sua capacidade de construir poder através de ação inteligente e persistente. Aqui está o que muda quando você verdadeiramente aceita isso. Você para de reclamar. Porque reclamação é admissão de impotência. É dizer que outras pessoas controlam seu destino e elas estão sendo injustas. Mas quando você reconhece que só você controla seu destino, reclamação se torna irrelevante. Sistema injusto? Construa poder fora do sistema. Pessoas te bloqueiam?
Encontre rota alternativa. Portas estão fechadas? Arromba ou constrói suas próprias portas. Você se torna criativo porque não tem opção de vitimização. Ou você encontra caminho ou morre tentando. E essa mentalidade é aterrorizante para quem te subestimou. Porque eles esperavam que você desistisse quando enfrentasse obstáculos. Esperavam que você reclamasse, se desesperasse, aceitasse derrota. Mas você não faz nada disso. Você simplesmente encontra outro caminho. E outro. E outro. Até que eventualmente você passa por cima deles. E quando te veem chegando, já é tarde para parar você. Porque você construiu momentum imparável. Você se tornou força da natureza que não aceita não como resposta. Maquiavel foi essa força. Disseram não a ele repetidamente. Ele simplesmente encontrou outros caminhos para influenciar poder. E venceu todos que tentaram enterrá-lo. Então você agora tem escolha definitiva. Continuar sendo quem você era. Pessoa que espera reconhecimento, que joga pelas regras que te mantém fraco, que acredita em justiça cósmica que nunca chega. Ou você pode se tornar outra coisa, algo mais perigoso, mais estratégico, mais implacável. Você pode se tornar alguém que estuda poder como ciência, que aplica princípios maquiavélicos sem culpa, que constrói capacidade real ao invés de esperar oportunidade, que controla narrativa ao invés de ser definido por outros, que escolhe inimigos estrategicamente, que tem paciência para jogo longo e que toma o que é seu sem pedir permissão. Quando você se torna essa pessoa, você transcende as limitações que prendem a maioria. Você opera em nível diferente. E aqueles que te subestimaram vão olhar para você com mistura de choque e medo. Porque você não é mais quem eles pensavam que você era. Você é a ameaça que eles criaram subestimando você. E agora é tarde para consertar esse erro. Você já está em movimento e você é imparável. Antes de terminar, preciso que você faça algo crucial. Se inscreva neste canal agora se ainda não fez, porque esse conhecimento precisa alcançar todos que foram humilhados e estão prontos para a ascensão. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem contra algoritmos que preferem te manter distraído e fraco. E escreva nos comentários de qual cidade você é, porque eu quero criar mapa global dos que estão despertando para poder real. Faça isso agora. Porque o que você aprendeu aqui hoje não é teoria acadêmica, é manual de guerra psicológica e estratégica. São as mesmas leis que construíram impérios e destruíram tiranos. E agora, essas leis são suas. Use-as com sabedoria. Use-as sem piedade quando necessário. E use-as para construir o poder que te foi negado. Porque você não nasceu para ser pisoteado, você nasceu para dominar. E hoje você começou essa jornada. Agora vá e conquiste o que é seu. Maquiavel estaria orgulhoso.